Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 4, versos 25 a 27, que dizem: Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que queres saber ou por que estás conversando com ela. Bom, queridos, aqui a mulher faz menção do Messias, ou o Cristo. A palavra Messias é do hebraico e a palavra Cristo é do grego. Ambas têm o mesmo significado, ou seja, significa o ungido. O ungido, ou seja, aquele que tinha uma missão absolutamente especial e prevista ao longo de toda a história da humanidade. Deus, desde a queda do ser humano, desde que o mal entrou no mundo, Deus sempre disse: Eu enviarei um Salvador para lhe salvar desses males que vocês mesmos plantaram. E aqui a mulher disse: olha, tudo vai ser respondido, tudo vai ser esclarecido, tudo vai ser absolutamente explicado quando o Messias vier. E ela estava absolutamente correta. A questão é que o tempo do Messias havia chegado, conforme previsto nas Escrituras, inclusive o texto de Daniel, capítulo 9, que faz, inclusive, uma previsão em relação a tempo, que eu traduzo aqui, lá em Daniel capítulo 9 fala das 70 semanas e eu traduzo aqui em termos de anos. 490 anos, Daniel 9, verso 24 em diante. 70 semanas, ou 490 anos, estão contadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Para quê? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para completar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, Daniel, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o tempo do Messias, o príncipe, haverão 490 anos. As ruas serão reedificadas e também o muro, mas em tempos angustiosos. E depois desses 490 anos, será cortado o Messias, ou seja, será morto o Messias, não por ele próprio. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será em guerra. Bom, tudo isso aqui ocorreu, queridos? Depois de 490 anos, dada a ordem de restaurar o templo, que foi ali no período de Esdras. Depois de 490 anos, chega aqui esse período, que é justamente nesse ano, nesse período que Jesus inicia o seu ministério. Dá exatamente esses 490 anos. E aqui tudo é previsto, inclusive a morte de Jesus e a destruição de Jerusalém e do templo. Bom, apenas uma curiosidade aí das profecias de Daniel. E o Messias é previsto, queridos, inclusive o texto mais... tem vários textos célebres, mas um dos mais célebres é Deuteronômio 18, quando o próprio Deus diz a Moisés: Moisés, a revelação, a mensagem que eu quero trazer à humanidade, vocês não têm condições de receber agora. Não tem, Moisés. Mas eu suscitarei alguém, um profeta, semelhante a você, e ele trará a revelação completa. Eu colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele falará tudo que a humanidade precisa. Deus previu isso a Moisés. E aqui é chegado, então, o tempo do Messias. É justamente isso que Deus diz, Ele vai explicar tudo. O Messias, quando vier, ele vai esclarecer todas as coisas. Todas as revelações anteriores a Jesus são parciais. São vislumbres, são sombras. Porque a mensagem que Deus queria entregar, o próprio Deus diz: eu enviarei um profeta no futuro, ele sim trará a revelação completa de quem sou eu, do caráter de Deus, da mensagem que Deus tinha para o ser humano e para a humanidade inteira.
Bom, e a mulher samaritana está absolutamente correta. O Messias, sim, tem essa missão também de explicar tudo, de revelar perfeitamente Deus à humanidade. Né? Então, nisso ela está absolutamente correta, porque em tudo, queridos, alguém quando pega as Escrituras, né, e fala algo, né, Jesus estava ali explicando à mulher que Deus não queria uma adoração em lugares específicos, mas tinha que ser uma adoração no coração que poderia ser praticada em qualquer lugar. E a mulher interpretou, olha, muito bem, eu agradeço a sua explicação, né, muito interessante o que você está dizendo, mas olha, estranho, isso é meramente a sua opinião. É a sua opinião. Ou então essa é a sua interpretação da Bíblia. Né? E por isso ela diz, olha, fico muito agradecida pela sua explicação, mas quem tem a palavra final é o Messias. Ele sim sabe das coisas. Ele sim tem a interpretação absolutamente correta. E ela está certíssima, queridos, nisso. Certíssima. Tudo que você lê na Bíblia, tudo que você vê na sua vida, o que você chama de justo ou de injusto, de pecado ou não pecado, você precisa olhar para Jesus. Porque Ele é a revelação completa de Deus. Ele sim que explica todas as coisas. Tudo na Bíblia e na vida você deve enxergar a partir de Jesus. Olhe para Jesus. Ele sim é a revelação perfeita de Deus e nele você vai encontrar a explicação para tudo. Quando a mulher disse, olha, o Messias vai me explicar tudo. E imagine o choque dela ao Jesus dizer, eu sou o Messias. E era algo tão forte, tão incrível, que Jesus ainda repetiu. Eu que estou falando com você. Porque para acreditar nisso era algo muito difícil, é uma afirmação, a maior afirmação que alguém poderia dizer. Ele ali explicaria, ele tinha explicação para tudo, ele era o Messias. E alguém pode perguntar, olha, por que Jesus nunca se revelava, né, para os judeus? Ele foi se revelar justamente para uma samaritana. Né? Ele poderia ter aberto o jogo para os fariseus, para as lideranças judaicas, e por que ele não abriu o jogo para eles? Né, queridos? A grande questão que a gente vê ao longo dos evangelhos é que os judeus achavam que o Messias viria para criar um reinado político, né, estabelecer um governo, uma administração, né, libertá-los do domínio romano. Esperavam um Messias guerreiro que iria pegar em armas, iria guerrear contra os romanos, vencer e dominar os povos ao redor militarmente, né, como algumas religiões já fizeram na história, como é o caso do islamismo. Né? E eles tinham essa concepção de um reino político, de um reino terreno. E é claro que Jesus não queria nada disso. Então, se ele falasse abertamente, a multidão provavelmente pegaria em espadas, faria dele rei à força e iam querer fazer uma rebelião, uma guerra. E uma outra parte, claro, dos judeus o acusariam diante das autoridades romanas de rebelião, de incitação à violência, etc. Tudo o que Jesus não queria. Tudo isso só atrapalharia o ministério dele. Então, por isso que Jesus ele não se declarava abertamente assim, de forma alguma. Bom, aí chegam os discípulos, lembrando que eles foram à cidade, né? Jesus aqui estava fora da cidade, onde havia um poço, e os discípulos haviam ido à cidade comprar comida, e os discípulos voltam, estranham Jesus conversando sozinho, né, com uma mulher, ainda mais uma mulher samaritana. Ficaram surpresos com isso, e é o normal, né, queridos? Muitas vezes a gente não entende o que Deus está fazendo. E diante da nossa surpresa, diante das nossas dúvidas, da gente não compreender, a resposta que nós temos que dar é essa que os discípulos deram, né, queridos? Confie. Essa é a melhor resposta que você pode dar, a melhor ação que você pode fazer diante de acontecimentos que você não sabe explicar, que você não entende o que Deus está fazendo. É confiança. Ou, em outras palavras, a fé. Mas é basicamente isso. Confie no que Deus está fazendo.
porque ele sempre sabe o que faz, ele sempre faz o melhor. Então, queridos, que a gente lembre de Jesus como aquele que explica todas as coisas. Qualquer decisão na sua vida, qualquer dúvida, o que é certo, o que não é certo, qualquer dúvida em relação a algo que você está lendo nas Escrituras, olhe para Jesus. Em Jesus você encontra a explicação, em Jesus você encontra o modo de vida correto. Por isso que a Bíblia nos diz para sermos imitadores de Cristo. Imite Jesus, sempre. Porque se você for imitar Davi, você vai ter problemas. Se você for imitar Abraão, você vai ter problemas. Se for imitar Moisés, vai ter problemas, né? Porque todos eles eram seres imperfeitos, claro, como todos nós somos. Agora, em Jesus, não, nós temos a mais absoluta segurança e tranquilidade. Imite a Ele. Todas as atitudes dele. Todas as atitudes dele são carregadas de compaixão, de amor, de tranquilidade, sem qualquer ódio, sem qualquer confusão. Ele era uma pessoa de paz e de absoluta bondade, né? Ele é o Messias, queridos. Ele é a revelação completa. Ele era tudo o que Deus tinha para dizer e encarnou o que ele tinha para ensinar ao ser humano. Então que a gente aprenda sempre com ele, queridos. Eu sou o Messias. Essa é a grande afirmação do Evangelho. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.